estamos então iniciando a aula agora. Nós estávamos tratando então um pouco a respeito da antiguidade. Nós fizemos na nossa última aula a revisão do conteúdo, e vimos então algumas noções sobre a história do direito. Vocês puderam também acompanhar algumas dessas noções a respeito da história do direito no próprio livro digital de vocês. Então, nós fizemos algumas gravações pelos vídeos do YouTube e nós fizemos então na última aula uma revisão, né, do conteúdo, para que nós nos situássemos outra vez na nossa matéria. E nós vimos que há uma primeira referência ao direito dos povos que não têm, né, ou não conhecem a escrita, e vocês percebem que há uma organização da sociedade naquela época, uma sociedade ainda de caráter tribal e, portanto, baseada em costumes, em crenças de cunho religioso ou de cunho sagrado ou sobrenatural, né, como vocês queiram denominá-las. E vocês também vão encontrar algumas referências ao direito em todas essas tradições, esses costumes. Como não são sociedades que estão baseadas no direito escrito, vocês terão aí a formação de uma série de símbolos que vão indicar para nós, né, ou pelo menos para os arqueólogos, né, as primeiras informações sobre o que era ou o que significava o direito naquela época. E nós falamos algumas características, né? Nós mencionamos algumas características que o direito ganhava, principalmente com relação às relações privadas, como um casamento. Vocês já tinham algumas simbologias, algumas informações, mas vocês não têm na propriedade ainda o conhecimento de uma propriedade privada propriamente. O direito das coisas, o direito que se refere à propriedade nessas sociedades, ele é um direito que prevê uma propriedade coletiva. Isso porque o solo é um local sagrado também para essas sociedades, já que vamos perceber que eles enterravam os seus ancestrais, né, naquela localidade, e ali também prestavam as homenagens a esses ancestrais. Então, o solo não poderia ser de propriedade privada ou individual. E aos poucos nós vimos que essas relações vão se modificar, porque algumas tribos elas acabam se fixando num território, outras elas se caracterizam por serem tribos nômades, né, que ficavam se deslocando no território, e as tribos que acabam por se fixarem em locais, elas então se dedicam à agricultura, e nós vamos então perceber a primeira divisão do solo para alguns indivíduos que cultivam a terra, né, e em seguida há um direito de transferir essa terra para os seus próprios ancestrais. Então, a propriedade coletiva inicial, ela passa a ter aí a noção de uma propriedade individual.
claro que não exatamente como nós temos nos dias de hoje, mas ela vai ganhando alguma individualidade. E em seguida nós falamos para vocês a respeito das sociedades que já começam a desenvolver a escrita um pouco depois, e dentre essas sociedades nós vamos ter os egípcios, os povos da Mesopotâmia e os hebreus. E nós chegamos a mencionar justamente que as alterações, as transformações que ocorreram principalmente em relação ao comércio e que provocaram a formação dos primeiros núcleos ou as primeiras aglomerações, vamos dizer assim, em torno do que nós vamos chamar de cidades, foram dando origem a determinadas formas, né, de escrita. E esses povos, então, se diferenciaram dos primeiros porque eles perceberam a necessidade de criar algumas regras que deveriam ser escritas e respeitadas por todos, né? E ainda, né, com essa transformação toda, né, vamos dizer assim, há uma complexidade nas relações sociais, né? Então, formam-se as primeiras cidades, o comércio ele se incrementa, ele se desenvolve, e é claro que as relações que vão surgir nessas sociedades, elas também se tornam relações mais complexas, e daí a necessidade de se estabelecerem regras, né, fixas, regras que não estivessem baseadas somente numa tradição oral, mas que pudessem ser regras, né, escritas e observadas por todos. E surgem também os primeiros documentos, né? Surgem os escribas, que eram responsáveis justamente, né, para fazer as anotações, as escrituras, e que vão dar origem ao que nós temos na atualidade, nos dias de hoje, aos nossos cartórios de notas, aos tabeliães, né? E a primeira dessas civilizações antigas, que vão trazer essas regras, nós temos como referência a civilização egípcia, são os egípcios, aliás, que vão criar as primeiras regras. A princípio, vocês também têm aí um direito que é pouco escrito, né? Nós não vamos ter regras classificadas ou organizadas como nós conhecemos o nosso direito escrito dos dias de hoje, mas vocês têm algumas narrativas, algumas propriamente alguns sinais que vão indicar a existência de regras jurídicas. E essas civilizações, elas ocupam aquela região que está ali ao norte da África. Nós mostramos um mapa para vocês, e se estende um pouco para a Ásia, né? A Ásia Menor, ali para a região da Palestina, e chegam também a alcançar ali o sul da Europa, no território hoje conhecido como a Grécia. Então, os egípcios eles tinham aí uma certa delimitação territorial bem extensa naquele momento. E se desenvolvem, então, várias cidades, e essas cidades elas trazem uma organização administrativa. A organização administrativa dos egípcios, ela está submetida à autoridade de um monarca. E nós falamos a vocês a respeito da figura do faraó, que era, vamos dizer assim, o rei, o monarca, e ele tinha um direito de transmitir essa autoridade, esse poder, o governo,
né, para os seus descendentes. Ele adquiria também o poder, né, pelo nascimento, e quando ele morresse, ele poderia transmitir o poder de governar para os seus descendentes. É isso que caracteriza, né, a monarquia. Nós temos aí um governo de uma pessoa só, que adquire esse poder pelo nascimento e transmite esse poder, né, aos seus descendentes. E o faraó, ele pertencia normalmente a uma família mais importante, né, daquela região, que formavam as chamadas dinastias ou as linhagens, né? Então, essas famílias que eram consideradas mais importantes, elas tinham uma linhagem, né, que caracterizava a transmissão do poder, da autoridade. E o faraó, então, ele tinha um poder total e conferia uma parcela deste poder aos sacerdotes que tinham a incumbência ou tinham a competência de exercer o que nós chamamos hoje em dia de jurisdição, ou seja, estavam encarregados de julgar, né, de analisar os casos e aplicar o direito, né? E esses sacerdotes, eles eram, né, escolhidos de acordo com a localidade onde surgiam as disputas e os conflitos. Eles eram nomeados pela localidade, e eles eram então encarregados pelo faraó de exercer ali o julgamento dos conflitos. Vocês percebem que também a sociedade egípcia, ela estabelece uma igualdade entre as demais pessoas. Nós não vamos encontrar, né, entre o povo egípcio uma distinção entre direitos do marido e da mulher. Eles apresentam os mesmos direitos e vocês têm aí também algumas regras, né, de, vamos dizer assim, contratuais que estão relacionadas principalmente aos atos de venda, arrendamento, doação e fundação, né? Então, aqui nós vamos perceber que os egípcios desenvolvem, né, o direito que nós podemos dizer na esfera das relações privadas. E nesta situação é que nós conheceremos as primeiras escrituras, não é? Todos esses contratos de natureza privada, eles precisam ser lavrados, eles precisam ser controlados por uma pessoa que está exclusivamente encarregada dessa tarefa. E nós vamos ter aí traços, não é, do direito de família, como nós falamos. Não há, então, uma distinção entre o marido e a mulher, né, no casamento. E nós não vamos encontrar o direito de primogenitura, como está escrito aí no livro digital de vocês, né? E há uma liberdade para elaboração de testamentos, então vocês conseguem aí perceber a existência de um direito sucessório, né? E vocês têm a existência de um direito penal, né, egípcio. E eles têm ainda algumas penas, né, cruéis, que nós vimos que são o trabalho forçado, as chicotadas, as chibatadas e o próprio abandono, né? De outro lado, nós acho que falamos alguma coisa sobre os hebreus, né? Então, é mais ou menos isso que nós vamos retomar na aula de hoje, né? A minha tela já desapareceu, mas eu vou retomá-la, né? Nós temos aqui outra vez.
E aparece, então, os nossos slides quanto ao direito egípcio na antiguidade, né? E aqui vocês têm uma referência que os egípcios, eles desenvolvem um direito que vai ser mesmo comparado até com o direito romano, né? E, claro, essa comparação ela é feita por quê? Porque de todos esses povos da antiguidade, os romanos foram os que mais desenvolvem o direito. Então percebam que os egípcios, né, um pouco antes, eles também, né, conseguiram alcançar uma evolução na criação do direito. E vocês veem aqui algumas informações também sobre o processo egípcio, né? E há um destaque no processo egípcio, né, para o dever que era imputado às testemunhas. Então, hoje em dia nós temos no processo, né, a testemunha encarregada ou pelo menos trazida como um meio de prova, a prova testemunhal. No processo egípcio, as testemunhas, elas é que propriamente se encarregam do processo, porque elas é que têm que dar conta, né, da instrução processual. Vocês percebem aqui que há um dever, que é um dever cívico das testemunhas, portanto, elas têm um dever, né, diante do Estado, e elas devem auxiliar a instrução processual, né? E percebam que os egípcios também já traziam um processo escrito. Bom, nós vamos ter aqui a menção aos contratos, como nós falamos, né? Existe uma boa autonomia com relação aos contratos. O que significa isto? Significa dizer que as pessoas elas podem estabelecer as relações contratuais com certa liberdade, né? Então, vocês vão perceber que o nosso código, hoje o Código Civil, que ele trata de contratos, ele tem, salvo engano, 36 formas contratuais tipificadas, como nós chamamos. E há uma liberdade ampla para nós criarmos outras formas de contratos que não estão previstas no código. Isso se chama de autonomia contratual. Então, desde que não seja contrário ao direito, né, desde que esteja de acordo com a lei, sendo possível, né, estabelecer aquela relação contratual, as partes são capazes, o objeto é lícito, possível e sério, e não há contrariedade do direito, há uma autonomia para contratar. E os egípcios, eles reconheciam já naquele momento esta autonomia para estabelecer os contratos, sendo os contratos celebrados de forma livre entre os cidadãos, devendo obrigatoriamente serem escritos, né? Inicialmente, os contratos eram celebrados entre as partes, porém, com a evolução da escrita, eles deveriam ser registrados pelos escribas precursores da nossa atual escritura pública, certo? Isso também nós já mencionamos. Com relação ao direito de família, né, nós vamos também aqui ter a referência do que nós acabamos de falar. Então, a formação de um direito em que não há distinção entre o marido e a mulher. A família, ela é protegida e ela é composta por quem? Pelo pai, pela mãe e filhos menores, né? Existe aí a liberdade para elaborar testamentos, então vocês têm, inclusive, a menção a uma reserva hereditária dos filhos, que hoje nós conhecemos no direito como a legítima, né? E as coisas e bens móveis e imóveis eram alienáveis e as pequenas propriedades predominavam. Certo isso? Nós vamos ter aqui um direito penal egípcio, né, que é mais brando que o direito das sociedades ou das civilizações anteriores, mas vocês também encontram ali uma série de penas cruéis, um trabalho forçado, as chicotadas, o abandono. Certo isso?
Alguma questão que vocês queiram colocar? Bem, já que vocês não têm nenhuma questão, né, eu vou passar adiante. Então, vamos dar uma olhada no nosso próximo slide. E nós vamos falar sobre aqui a Mesopotâmia. Vocês estão aí do outro lado? Vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeitamente. 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 Nós temos 6, 7, 8, 9, 10, 11. Temos 12 alunos hoje. Tem alguém do primeiro semestre aí também? Tem o Eduardo. Eu tem sou uma do primeiro. Né? A Marjorie é do primeiro também? Eu sou do primeiro. Não, eu sou do quarto, professor. Ah, tá. Eu sei, você é aquela que era do quarto. Oi? Então, tá. Tá, já me lembrei de você. Eu tô dando 13 aqui. Tá. Ok, professor. Então, nós temos o direito da Mesopotâmia. A Jéssica tá aí, Jéssica? A Jéssica não entrou, né? Nem a Sara. A Sara também não está. Bem, então, o que nós temos aqui na região da Mesopotâmia? Nós vimos na aula passada que a Mesopotâmia ela está localizada naquela região que nós temos ali propriamente hoje o Iraque, né? Nós temos os dois rios, o Tigre e o Eufrates, e a Mesopotâmia justamente se refere a esta região que está entre os dois rios, né? Está no meio dos dois rios, daí Meso, né? E essa região, então vocês têm aqui a situação histórica, está localizada entre o rio Tigres e o Eufrates, né? Onde ficam os países do Iraque e Kuwait, né? E percebam que essa região ela era formada por vários povos. Então, vocês têm os sumérios, os acadianos, os babilônicos, os assírios. Eles todos, vamos dizer assim, passaram por esta região. E, claro, ela conheceu um grande desenvolvimento, né? As cidades, elas eram semelhantes às cidades gregas. Então, eram verdadeiras cidades-estados. Ou seja, cada cidade ela tinha um governo próprio, uma administração própria, né? Nós não vamos ter aí a formação de vários governos submetidos a uma cidade. É claro que vocês terão reinos ali que serão mais importantes, serão mais destacados que outros, mas propriamente quando há a menção sobre a existência dessas cidades-estados, é que elas, cada uma das cidades, elas tinham um governo independente, um governo próprio. E há uma grande diversidade étnica, né? Vocês percebem que ali, desde dos povos sem escritas, né, havia a formação das etnias que reunia, vamos dizer assim, clãs, que reuniam grupos sociais que tinham uma mesma origem, né? Daí a noção de etnia. E percebam que a relação entre esses povos, ela era facilitada pela adoção de uma língua comum, né, mas entre eles, vamos dizer assim, entre as diferentes cidades e estados. Mas cada cidade ela poderia reunir povos de origem étnica diferente. Bem, o sistema jurídico da Mesopotâmia. O que nós conhecemos como um sistema jurídico da Mesopotâmia? Nós vamos perceber que eles já apresentam algumas codificações, né? E aqui vocês veem a referência ao Código de Hammurabi,
né? Hammurabi foi um dos chefes ou dos líderes, ou um rei mais importantes desta região, né? E ele consegue, então, impor uma série de regras, né, que são escritas numa rocha. Então, é como se vocês tivessem um grande menhir, né? São aquelas rochas grandes, e esses menhires eles vão servir como um modelo. Eles são afixados nas cidades, né? E ali as pessoas, então, elas podem ter conhecimento de todas as regras que organizam determinada localidade ou determinada sociedade. Então, o rei Hammurabi, ele consegue estabelecer essas regras, e ele consegue distribuir essas regras, né, em toda a região que compunha o seu reino. E, inicialmente, né, o Código de Hammurabi, ele foi originário daquela região onde que hoje está o Iraque. Depois ele foi transferido, em função das guerras, para o território em que hoje se encontra o Irã. E se vocês quiserem ver o Código de Hammurabi, um deles foi transferido para Paris, para o Museu do Louvre. Ele foi encontrado, né, nas escavações que foram feitas pelos europeus naquela região, e eles hoje levaram para o Museu do Louvre em Paris. E vocês vão perceber que a codificação daquela época era diferente da codificação que nós temos hoje, né? Nós falamos isso para vocês um pouco anteriormente. Os códigos naquela época não traziam as regras fixas como nós temos hoje, as chamadas regras abstratas, né, que estão organizadas de uma forma lógica nos textos jurídicos, né, nos textos normativos. Elas não existiam naquela época em que nós falamos a respeito do Código de Hammurabi. Mas vocês vão ver que existem ali uma série de relatos, uma série de narrativas sobre, né, alguns casos em concreto e como é que eles foram solucionados e quais foram as penas aplicáveis, né, a aquelas situações. Vocês também têm no sistema jurídico da Mesopotâmia outros códigos aqui que são citados, como o Código de Ur-Nammu e o Código de Esnuna, né? Então, vocês percebem aqui a longevidade, né, dessas citações. Nós estamos falando aqui num código que surge em 2040 a.C., e surge na região da Suméria, né? E é considerado atualmente o documento legislativo mais antigo da história do direito, né? E percebam que, repetindo, né, a tradição da codificação daquela época, eles revelam aqui o perfil dos costumes daquele povo, dos costumes locais, e trazem também as decisões proferidas em casos concretos, né? E traz, é engraçado, né, nós frisarmos que ele traz, em sua maioria, normas ou regras, né, ou relatos sobre o direito penal. E o outro código de Esnuma, vocês têm em cerca de 1930 a.C., né? E aqui vocês já percebem uma certa, vamos dizer assim, racionalidade nesta codificação, com o aparecimento de alguns artigos, né? E a divisão entre um direito penal e um direito civil, né? Então, não há, na maioria dessas codificações, uma criação de regra, vamos dizer assim, de uma forma democrática. Democrática no sentido de que são regras criadas pela decisão do povo ou pela vontade do povo, mas elas são sempre regras que vêm dos monarcas, dos reis, dos líderes, e são impostas, né, a toda a sociedade. Certo isso?
Bom, aqui vocês têm uma menção, né, ao Código de Hammurabi, e falando sobre ele, né, como um rei da Babilônia. O código foi descoberto em 1901 e tem existência aproximada a 1694 antes de Cristo, né? Ele foi escrito, gravado numa pedra negra. Essa pedra, ela é de uma composição tão sólida, tão dura, que ela era empregada na época para quebrar o granito. Então percebam que a composição desta pedra, ela transmite também uma certa solidez. Então as regras escritas ali, elas não poderiam ser retiradas, não poderiam ser como é que se diz, alteradas, né? E ele é composto por 282 artigos escritos em 3.600 linhas, né, de texto cuneiforme. E percebam outra vez a menção à importância do Código de Hammurabi para o direito, né, porque ele revela a existência de um sistema jurídico, né, na antiguidade que é extremamente desenvolvido. Percebam outra vez que já há uma divisão desse direito. Vocês têm regras de direito privado, vocês têm regras referentes aos contratos, e vocês percebem que existem várias modalidades de contratos e negócios jurídicos já naquela época, certo? E a referência justamente a essa multiplicidade de contratos se dá em função do desenvolvimento do comércio. Então, havendo muitas relações comerciais, era necessário, então, encontrar regras que organizassem todas essas relações comerciais. Também, no direito da Mesopotâmia, nós vamos encontrar a presença da lei de Talião, né? Ou, como nós podemos associar, né, a teoria nos diz, é uma lei que reflete a retaliação, né? Ela foi utilizada por vários desses povos antigos e ela prevê aí a possibilidade de nós devolvermos aquele ato que foi praticado contra nós. Então, a quem sofria, né, aí um dano, vamos dizer assim, um determinado prejuízo, um sofrimento, ele tinha o direito de devolver, né, o mesmo dano, o mesmo prejuízo, praticar uma ação, né, que tivesse como consequência esse mesmo dano, esse mesmo prejuízo. Mas percebam que a lei de Talião, ela não estabelece uma relação de injustiça. Por quê? Porque eu não posso devolver além daquele prejuízo que me foi causado. Então, eu não posso, vamos dizer assim, praticar uma ação que vai ser superior àquele dano que eu sofri, né? E vocês têm, vamos ver aqui a expressão, né, de que eles têm na lei de Talião o reconhecimento do olho por olho e dente por dente. De uma certa forma, né, nessa época nós vamos ter, então, um reconhecimento ou uma autorização da vingança privada, né? Eu posso me vingar, né, daqueles que praticaram algum ato contra mim. Certo isso? Nós temos alguns institutos que caracterizam o direito na Mesopotâmia, né? O que são institutos? Os institutos, eles vão formar justamente algumas regras jurídicas, né? Algumas normas jurídicas, melhor dizendo, que estão baseadas em todos esses valores que compõem determinada sociedade em determinado momento histórico. E aqui vocês têm, então, o direito mesopotâmico, dividido em institutos que se referem aos contratos, à adoção, à sucessão e ao direito penal, né? Então, vocês têm, com relação aos contratos, a previsão de contratos de compra e venda, o arrendamento de terras, o depósito,
o empréstimo a juros e títulos de crédito, né? A compra e venda, nós todos a conhecemos hoje em dia, né? Então, você tem interesse em transmitir uma coisa que para você não serve, né? Ou você já tem alguma outra semelhante e não necessita, e a outra pessoa tem a necessidade desta coisa, né? E para isso você exige o pagamento de um preço, né? Que é o preço da coisa na compra e venda e que caracteriza especificamente esse contrato de compra e venda, né? Vejam que aqui já há uma espécie de aluguel, uma locação, né? Só que se trata de arrendamento de terras, né? Então você tem já a ideia de que naquele momento a propriedade, né, ela era uma propriedade grande, daí que eu posso arrendar, né, essas terras, eu tenho, né, a minha própria para que eu usufrua, mas há uma, né, extensão maior de terras. E eu posso, então, locar essas terras, eu posso arrendar essas terras e, com isso, eu obtenho algum lucro aí. Um contrato de depósito, ou seja, eu posso, né, dar algo em garantia, eu posso dar algo para alguém tomar conta, e essa pessoa que tomar conta desta coisa, ela tem algumas obrigações e ela deve devolver para mim, né, a coisa depositada no mesmo estado em que ela recebeu. O empréstimo a juros, né, e nós temos aí, então, já desde aquela época, né, uma certa existência de um crédito, né? Então, se empresta aí quantias, né, a juros, e títulos de crédito, né? Os títulos de crédito são, vamos dizer assim, documentos que representam, né? Por isso que são chamados de títulos, eles representam um crédito. Então, eu não tenho propriamente aquele crédito em mãos, mas eu porto um título, e este título tem um valor, e eu posso fazer, então, um comércio, né? Eu posso fazer uma negociação, eu posso transferir, né, valores por meio de apenas escritos, títulos, e em vez de ser obrigado a transferir valores comigo, né? Então percebam que os egípcios já nos trazem algumas contribuições bastante desenvolvidas com relação aos institutos do direito. No direito de família, vocês têm, aliás, os mesopotâmios, desculpem, vocês têm aqui um sistema familiar que era baseado na monogamia, né? Monogamia e também patriarcal. Então, o chefe da família será sempre o chamado varão, né? O cônjuge varão. E ele é monogâmico. Nós só podemos ter uma única união conjugal. A mulher era, de uma certa forma, respeitada e tinha aí a possibilidade de gerir os seus bens, né? Tinha até, como eles colocam aqui, uma situação muito avançada para a época, né? Porém, os maridos, eles tinham alguns direitos interessantes no casamento, como o direito de repudiar a esposa, né? E a mulher, ela podia também repudiar o marido, mas desde que ela alegasse a má conduta, né? E nós tínhamos também aqui a existência de uma, vamos dizer assim, espécie de dote, né? A mulher, ela, se alegasse má conduta do marido, ela poderia propor uma ação para retornar, desculpem, a sua família originária. E ela levava consigo o seu patrimônio próprio, né? Então, havia, na época, um regime que nós podemos associar ao regime atual de comunhão de bens, né? Ou seja, há aí uma certa transferência de bens
entre os cônjuges. Era prevista a adoção, né? E vocês percebem aqui já a, vamos dizer assim, necessidade de se manter um vínculo, né, de um caráter permanente entre a figura do adotante e do adotado. Então, uma vez realizada a adoção, né, é muito complexo, vamos dizer assim, dissolver esse vínculo, né? E eles estipulavam, então, consequências jurídicas no caso da ruptura do vínculo entre o adotante e o adotado. E vocês têm também a previsão de um direito sucessório, né? O direito sobre herança. Então, vamos dizer assim, a previsão também, como os egípcios faziam, de uma parte que é reservada, que é exclusiva para os filhos, que nós chamamos de legítima. O direito penal na Mesopotâmia, né, ele se caracterizava por ser um direito severo, né? Então, vocês vão ver aqui que a pena de morte, ela era aplicada, né, e de uma forma bem, vamos dizer assim, abrangente, e a pena de morte, ela conhecia algumas especialidades. Vocês têm aqui a pena de morte pela fogueira, pela forca, pelo afogamento ou pela empalação, né? Que propriamente eu consigo, vamos dizer assim, emparedar as pessoas, desculpa. Tá? Havia também a previsão de mutilações, dependendo de cada caso. E vocês percebem que há aqui um cuidado especial com relação aos crimes de furto e de roubo, assim como de receptação, né? Bem, agora eu faço uma primeira questão para vocês, já que eu estou falando há quase 1 hora, né? Agora é um momento de ouvir um pouco vocês. O que vocês, né, encontram em relação ao direito brasileiro atual, contemporâneo, né? Alguns traços desses institutos jurídicos ou desses direitos, desses sistemas que nós vimos aí nessas duas civilizações, na Mesopotâmia e no Egito. Eu entendo que tem o direito dos contratos, as previsões comerciais, a própria previsão da sucessão de herança e casamento, são traços semelhantes ao nosso atual, né? Uhum. Que mais que nós temos aí? Que mais que nós encontramos? Nós temos relações, você citou, Eduardo, com relação ao direito civil. Que mais que nós temos? O direito penal não se assemelha ao nosso, né, já que o nosso não prevê castigos de ordem física, não atualmente, né, não se castigos de ordem física. Eu acho que a gente pode ficar mais na questão do direito da família, né, que nossa sociedade, a família, ela é monogâmica, né, a personalidade jurídica do homem e da mulher é de igualdade, né? Havia uma certa igualdade na Mesopotâmia, né? Também no penal não dá. E a família da Mesopotâmia? Não entendi, desculpa. Existe alguma diferença na família da Mesopotâmia e na Professor, cortou. Existe uma diferença entre a família na Mesopotâmia e uma família no Egito? Na Mesopotâmia e no Egito, a família
sim, havia uma diferença, sim. Né? Deixa eu só localizar aqui, porque eu lembro que eu fiz até uma anotação aqui, quando falava de família. A família era protegida no Egito, o marido e a mulher havia igualdade, uma certa igualdade. Na verdade, havia mais semelhança entre os dois direitos, viu? Há mais semelhanças do que diferença. Porque na família egípcia, as relações... a mulher, ela estava com uma certa igualdade com o marido, né? Havia proteção à instituição família, assim como também na Mesopotâmia. Acho mais semelhança do que diferenças. Certo. Também a questão do divórcio e da restituição de bens. Eu discordo parcialmente do Eduardo no que toca ao direito penal mesopotâmico, haja vista que também há a punição. A nossa Constituição prevê que não há punição por meios cruéis, é proibido, mas no concernente à receptação, ao roubo e ao furto, eu acho que existem semelhanças, sim, entre o nosso direito contemporâneo e o mesopotâmico. Sim. Em que sentido, vai, Matheus? Esclareça. Bom, no sentido que não há punição, isso a gente tá bem claro, mas existe no nosso Código Penal previsto também os crimes de receptação, roubo e furto. Nesse sentido apenas. Entendi. Agora Entendeu? Tá claro. Certo. Que mais? Que nós temos aí como relação. Tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, as ações os contratos comerciais, na verdade, até dá a entender que o direito, o sistema jurídico nasce mais na Mesopotâmia por necessidades comerciais, né? Dá a entender que ela nasce mais por isso, né? Tem semelhança com o direito contratuais atuais, né, da sociedade brasileira, o que se pensa, as autonomias, que inclusive já foi até discutido isso. Mais alguma? Que vocês conseguem identificar? Eu tenho. Vai lá, Matheus. Sobre o olho por olho e dente por dente, isso se assemelha um pouco com o artigo 138, 139 e 140 do Código Penal. Haja vista que deve haver reparação, mas ao invés de ser físico, a reparação à dignidade, à moral e à imagem da pessoa que foi ofendida, amparado pelo artigo 5º, parágrafo 10º da Constituição Federal. Mas como é que eu posso me vingar? De uma forma privada? Não, eu acho que nesse caso se encaixaria no direito público, porque essa pessoa teria de ser, aspas, punida, deveria haver um julgamento, uma audiência para isso, mas de maneira monetária, não de uma maneira física. Então eu teria que, qual a palavra? Restituir não seria a palavra correta, mas
recompensar a pessoa de uma outra maneira que não a física. Como é que isso ocorre? Eu ainda não estou entendendo bem. Como é que eu poderia fazer isso, Matheus? Porque, olha só, naquela época havia uma autorização, então, vamos dizer assim, né? E as pessoas disserem, olha, você provocou a perda da casa do Matheus, né? Eu provoquei lá um determinado... Comecei a queimar, vamos dizer assim, a minha plantação, acabei queimando o campo inteiro, pegou a casa do Matheus. E aí o Matheus terá o direito de fazer o quê? Em obediência a essa regra, né, de retaliação. Ele pode me aplicar a mesma conduta. Isso é possível que eu faça nos dias de hoje? Não, professor, porque quando eu digo isso, eu me restrinjo ao 138, 139, 140 do Código Penal. Injúria, calúnia e difamação. Onde há a restituição monetária, salvo casos específicos, como, por exemplo, a injúria. Então, é nesse sentido que eu digo, entende? Entendi. Mas me explique um pouquinho melhor, porque se eu estou falando sobre injúria, difamação e calúnia, então você quer dizer que naquela época, se eu xingasse a você, né, eu xingo o Matheus, então o Matheus tem o direito de me xingar também, é isso? E hoje em dia isso pode ser aplicado? Não, hoje jamais. Mas naquele tempo eu não sei exatamente como funcionava. Não ficou claro essa parte para mim. Mas desculpa, mas se a gente, por exemplo, o Código de Hammurabi, ele prevê o dente por dente, olho por olho, ou seja, literalmente, se alguém furar o meu olho, eu posso furar o olho em retorno, né? Se alguém quebrou o braço do meu escravo, eu podia ir lá e quebrar o braço do escravo alheio, né? É a justiça feita por vingança, de imediato, né? É uma justiça privada. Na sociedade brasileira moderna, não há justiça privada, a justiça é feita pelo Estado. O único que pode fazer a justiça é o Estado, né? O único que é capaz de fazer justiça é o Estado, porque senão volta à barbárie. Pegando o que o Matheus falou do Código, o 138, 139 e 140, né? No 138, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Inciso 1º. Na mesma pena, incorre quem sabendo da falta. Então, não é físico, não é o castigo físico, é uma pena por essa injúria, por esse ato cometido. Não entendo em nenhum momento que ele faça relação com o Código de Hammurabi, né? Porque aqui é todo um sistema jurídico previsto para proteger a imagem das pessoas e não a vingança, né? Então, eu não consigo entender que haja uma relação direta com o Código de Hammurabi. Entendido. Então, isso mesmo, Eduardo. Agora, percebam o seguinte, que há uma diferença com relação, pelo menos nessa situação do direito penal, que existe aí uma diferença na formação da culpa, né? Porque você agora vai ter a formação da culpa em termos técnicos jurídicos, né? E a formação da culpa naquele momento, não é? Nessas civilizações, tanto a egípcia quanto a mesopotâmica, que vocês terão a formação da culpa muito ainda fixada na pessoa, não é isso? Então, quando eu fixo essa pena com o emprego da lei de talião, eu propriamente vou, né, manter o quê?
a figura da pessoa atrelada a uma atitude que foi uma atitude condenável, não é? E quando nós Faria mais. tratamos hoje do direito penal, né, vocês têm toda uma série de teorias que falam sobre a humanização do direito penal, né? Então, eu vou não propriamente punir aquela pessoa, mas eu estou ali, vamos dizer assim, reprimindo a conduta, né? Então, eu vou reunir uma série de elementos que formam a culpa que recairá sobre aquela pessoa, né? Porém, uma vez que ela foi realmente considerada culpada e foi condenada, né, pela prática de um crime, ela deve, vamos dizer assim, sofrer ali a pena que está prevista abstratamente na lei. E uma vez que ela sofre, ela passa por aquele período, né, de cumprimento da pena, ela depois ela vai ser, vamos dizer assim, restituída à sociedade, né? E vocês percebem que naquelas civilizações constituía um ato, né, que permaneceria gravado para sempre naquela pessoa, né? Então, se você, por exemplo, comete algum ato de furto ou de roubo, muitas vezes eles autorizam que você até corte dedos ou corte a mão daquela pessoa que furtou e que roubou, né? Então percebam que fica marcada, né, ali a atitude que foi rejeitada pela sociedade. E hoje em dia nós vamos ter, né, justamente a abstração das regras do direito. Então nós não vamos propriamente marcar a pessoa eternamente, mas nós vamos apresentar uma série, né, de acusações contra ela, vamos caracterizar, então, a responsabilidade, né, criminal, que tem como o centro a culpa, né, e aquela pessoa deve sofrer aí um cumprimento de uma pena, né? Então percebam que em relação ao direito, né, dessas civilizações antigas, a, vamos dizer assim, a penalidade, ela quando era aplicada, ela recaía inteiramente sobre a personalidade daquele infrator, não é? E aí isso era, vamos dizer assim, levado para a pessoa e propriamente isso permaneceria, não é, de geração em geração, porque você teria sempre alguém apontando, né? Você é filho daquela pessoa que cometeu tal ato, enquanto ela traz, né, a marca daquela infração no seu próprio corpo, né? Então, essas penas, quando vocês colocam que há proibição na nossa Constituição de aplicar penas cruéis, degradantes, né, elas estão aí querendo nos dizer, nessas regras constitucionais, que nós, né, vamos ter aí uma pena que é aplicada pelo Estado, né, e por um tempo determinado, mas não se tem como objetivo, né, vamos dizer assim, estabelecer essas vinganças privadas, vamos dizer assim, né? Então, isso realmente, como vocês colocaram, representa uma, vamos dizer assim, evolução do direito no sentido de humanizar esse direito, né? Porque eu não vou mais, vamos dizer assim, considerar ou atacar a pessoa, né? A personalidade daquele indivíduo. Mas eu vou, hoje em dia, me preocupar com a repressão àquela conduta que é uma conduta considerada contrária ao direito, né? Então, propriamente, eu tenho aí uma discussão a respeito de uma infração ao direito. E naquele momento, vocês estão ali vivendo uma relação em que há a permissão, né, de que uma pessoa ela possa, né, responder no mesmo, né, padrão da ofensa que ela foi recebida, né? Então, o Estado, ele autoriza, né, ou o governo, o governante autoriza que o outro possa responder ou fazer a vingança privada. Então, nesse sentido, vocês percebem uma grande distinção, né, em relação
aos institutos jurídicos que existiam naquelas civilizações antigas, né? E o direito, ele vai se humanizando com o passar do tempo, e hoje em dia vocês conseguem, né, separar, né, essas penas da própria pessoa, né? Ela mantém a sua dignidade, ela é considerada um ser humano, e ela cometeu, né, atos que são contrários ao direito. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou falando. Vocês estão me entendendo? Sim, e por outro lado, dá até para questionar que Sim. provavelmente isso não se aplicava a pessoas de classes diferentes, sociais diferentes, né? O direito não devia... um nobre que, de repente, causou um dano a uma classe inferior na Mesopotâmia, possivelmente esse não tinha o direito de retornar ao nobre no mesmo grau da cobrança, né? Provavelmente havia algum diferenciamento nesse aspecto. Sim, porque nós falamos em uma relação de igualdade, mas percebam, quando nós falamos sobre igualdade, nós temos que tomar um certo cuidado, porque igualdade significa tratar igualmente os iguais e tratar desigualmente os desiguais, né? Então, quando eu falo em relação de igualdade, né, eu estou considerando que existem distinções, que existem diferenças. Então, nós vamos ter que tratar classes ou castas, né, ou estamentos sociais, né, diferentemente. Em cada estamento eu vou ter regras específicas, né, para aquela mesma categoria de pessoas. Certo isso? Sim. E hoje em dia você tem, né, em tese, você tem um direito que é um direito igualitário, né? de forma geral. Ele é isonômico, vamos dizer assim. Tá? Bem, além dessas duas civilizações, nós temos a outra civilização dos hebreus. Um direito hebraico. Né? E agora, com relação ao direito hebraico, vocês vão ter aí a relação, né, direta entre direito e religião, né? Nós não vamos poder deixar de lado a informação de que os hebreus, entre todos esses povos, né, antigos, eles foram os primeiros a reconhecer o monoteísmo, né? Então, enquanto os outros tinham cultos a diversas divindades, e, portanto, vocês vão perceber aí uma variação, né, com relação até às próprias condutas e às próprias relações na sociedade, os hebreus eles vão defender a ideia da existência de um só Deus, o que de alguma forma ajuda, né, na organização social. E vocês vão perceber também que os hebreus eles conseguem aí estabelecer normas jurídicas que são procedentes, né, da divindade, desse Deus. E nós vamos, portanto, encontrar, né, o sentido de imutabilidade nas regras, já que essas regras têm origem divina. Então, só Deus é que pode modificá-las. Os homens não podem. Professor, só um minuto, por favor. Diga quem é a Débora. A Naila está em espera. Se o senhor puder dar uma autorizada para ela, por gentileza. Eu não tenho ninguém espera na minha lista. Não aparece para mim. É Naila. Não, Naile. não tenho nenhum aluno
porque quando vem aqui a lista de participantes, me aparece para admitir. Eu não tenho ninguém na minha lista para admissão. Tá bom, desculpa interromper, mas Tá. eu vou tentar falar com ela aqui. Tá bem. Bom, então, vocês têm, né, a existência aqui do livro sagrado, né, das Sagradas Escrituras, resumidas no que nós conhecemos aí do Antigo Testamento, na Bíblia, né, e elas apresentavam, então, as regras que eram a base jurídica do povo hebraico. Então, quais são as fontes desse direito hebraico na antiguidade? Nós vamos encontrar aí, né, que a divisão do Antigo Testamento em alguns livros, né? Vocês têm o Pentateuco, e este Pentateuco ele é composto pelos livros da Gênesis, o Êxodo, o Levítico, os Números e o Deuteronômio. Vocês também têm uma outra parte correspondente aos profetas, né, que aborda o aspecto histórico do povo, e os hagiógrafos, que enfocam os costumes e as tradições do povo hebreu. Algumas características do direito hebraico na antiguidade, né? Então, vocês têm aí a formação de alguns tribunais, e esses tribunais, eles tinham funções distintas. Vocês vão encontrar o Tribunal dos Três, que está encarregado de julgar delitos e causas de interesse pecuniário. O Tribunal dos 23, que recebe as apelações e processos criminais relativos a crimes punidos com a pena de morte. E vocês têm um tribunal que é chamado de Sinédrio, ou Tribunal dos 70. Então, ele, segundo a teoria, ele poderia ser equiparado à magistratura suprema dos hebreus. Era composto por 70 juízes. E competia ao Sinédrio interpretar as leis, julgar senadores, profetas, chefes militares, cidades e tribos rebeldes, né? Então, vocês vão ter aí uma bela, né, vamos dizer assim, lembrança, né, aqueles que são cristãos a respeito, né, da própria, vamos dizer assim, situação do processo e julgamento de Jesus, né? Eles relatam nas escrituras sagradas, né, bem, né, o processo que levou Jesus à crucificação. E percebam, né, que eles estabelecem naquela época também penas, né, de morte extremamente severas. Então, vocês veem que eles praticavam, né, a pena de morte, mas a pena de morte ela não era aplicada imediatamente. Vocês vão ter ali um período em que a pessoa tem que sofrer, ela tem que expiar até que ela alcance a morte. A mesma coisa vocês vão perceber quanto ao apedrejamento que eles praticaram, né? E se vocês conhecem também os textos sagrados, vocês vão ter o exemplo clássico com relação a Estevão, né? E Estevão vai ser apedrejado até a morte. E vocês têm uma passagem também já no Novo Testamento da própria situação da mulher que foi pega em adultério, né? A mulher adúltera, e que eles também queriam apedrejá-la, né? Então, o direito hebraico, ele é composto por tribunais com funções distintas, sendo o Sinédrio o Tribunal Supremo. A lei hebraica, né, ela está fundamentada nos 10 mandamentos, aquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos. E aí vocês têm, não é, regras específicas, e o livro-texto de vocês traz aí a menção ao não matar, né, eles escrevem não assassine, né, não cometa adultério, num sentido, não
somente, né, relacionado a, vamos dizer assim, a relações extraconjugais, mas também a enganar, né, adulterar no sentido de praticar atos que sejam ardilosos, que sejam atos capazes de encobrir determinadas atitudes. Não furtar, não roubar, né? Não dar falso testemunho. E vocês vão encontrar isso no livro do Êxodo, né? Então, vocês têm aqui algumas regras que estão relacionadas ao direito de família, né? O direito hebraico, ele está fundamentado numa família patriarcal, né? Então, percebam que na organização familiar, o lugar de maior importância é o do marido ou do pai, né? O homem, o gênero masculino, sendo vitalício o pátrio poder, né? E o pai responde pelos atos ilícitos, porventura praticado pelos filhos. A respeito do casamento, a futura esposa poderia ser comprada através de pagamento em dinheiro ou em serviços. Então, percebam que, de alguma forma, aqui nós temos ainda a velha tradição do dote, né? Você tem um casamento arranjado e você paga, né, por este casamento. A respeito da sucessão entre os filhos, o único que possui o direito à herança era o primogênito. Então, vocês têm um direito de primogenitura, e as mulheres não possuíam direito sucessório. Direito penal. O direito penal dos hebreus era dominado pela razão religiosa. Então, vocês veem a previsão da pena de morte, e nesta aplicação da pena de morte, vocês tinham aqui alguns meios, né? Entre eles o apedrejamento até a morte e as penas pecuniárias. A lei mosaica previa delitos que podem ser divididos em delitos contra a divindade. Quais são eles? A idolatria, a blasfêmia, né? Não guardar o sábado. Então, se vocês conhecem, né, bem a história da vida do Cristo, vocês vão ver, né, que justamente o sinédrio, ou os representantes desse sinédrio, que eram considerados fariseus, né, eles procuravam acusar Jesus, né, em atos de idolatria, né, ou blasfêmia, né, se contraria a determinados princípios religiosos, e também com relação ao respeito ao sabá, né, ou guardar o sábado. Delitos praticados pelo homem contra seu semelhante, lesões corporais, homicídio, né? de delitos contra a honestidade. E aqui vocês veem a função, né, de proteção desta honestidade em relação ao crime, né, ou ao delito de adultério. E aqui a fornicação. A fornicação já se refere exclusivamente à prática de atos sexuais, né? Então é que você está falando sobre relações extraconjugais. Delitos contra a propriedade, furto, roubo, falsificação. Delitos contra a honra, falso testemunho e calúnia. Então percebam que todas essas regras, elas têm um cunho, né? Elas têm uma fundamentação eminentemente moral, né? Elas estão fundamentadas numa moral religiosa do povo hebreu. Certo isso? E aí eu volto a fazer a pergunta, né? O que vocês encontram, né, de relação com esse direito hebraico da antiguidade com o direito brasileiro contemporâneo? Nós temos aí algumas heranças desse direito hebraico no nosso direito contemporâneo hoje? Resguardando as devidas proporções, sim, né? Porque até pela questão da influência religiosa da nossa formação, né?
lei de Moisés, ela meio que segue na sociedade. Então, a monogamia aí no sentido de não roubar, não matar, não trair, né? Tudo isso é bem parecido e está presente no direito. Eu acho que é o que mais se assemelha ao nosso, né? Resguardando, obviamente, as devidas proporções. Alguém tem uma outra ideia? Eu acho que isso é mais questão de moral. E aí não seria questão de lei. Sei lá. E aí tem relação com o nosso direito contemporâneo, Cíntia? Eu acho que, assim, não estou dizendo que é diretamente, porque esse direito hebraico, eu imagino ele meio que moral, não direito. Porque, por exemplo, bigamia não é mais crime, idolatria. Se você não idolatra a imagem, isso não tem nada a ver. Se você não guarda o sábado, não tem nada a ver. Então, acho que hoje em dia não é assim. Então, isso é questão só de religião mesmo. Certo. Alguém mais traz alguma outra ideia? Não? Realmente, se nós formos verificar, por exemplo, com relação à fornicação, né, e aqui a proibição ao adultério, no sentido de enganar, né, o cônjuge, vocês vão perceber que nem no âmbito civil e nem no âmbito penal nós vamos encontrar mais algumas ligações, né? Então, percebam que hoje, quando se fala em divórcio, em dissolução de sociedade conjugal, né, ou mesmo as relações, né, de união estável, vocês percebem que o direito de família brasileiro contemporâneo, ele não se preocupa mais com a culpa pelo fim da relação, né? Então, eu não vou procurar um culpado, né? Até o Código de 2002, né, vocês vão ter aí sempre a responsabilização, né, de um dos cônjuges ou de um dos conviventes, das pessoas que estavam na relação de união estável. Né? Vejam que a união estável ela vai ser reconhecida desde a Constituição de 88, né? E no Código de 2002, nós não vamos ter a preocupação com esta responsabilidade, né? Então, o casamento, ele acaba porque acabou o afeto. Então, se eu estabeleço relações com outras pessoas fora do casamento, isso vai demonstrar que o meu afeto matrimonial ou conjugal, ele está seriamente comprometido, né? Ou chega ao ponto, né, de uma pessoa estabelecer relações extraconjugais que ela realmente não mantém mais, né, no matrimônio. Então, o Código considera que o casamento ele se dissolve de fato quando isso ocorre e que não há necessidade de, vamos dizer assim, eu querer imputar a culpa, né, em um dos cônjuges. Ou a mesma coisa ocorre nas relações de convivência, né? Eu acho que até, né, essas novas discussões com relação à família, né, vocês também aqui vão ver alguma modificação, né, porque nós temos aí a previsão de um direito de família que é baseado numa estrutura patriarcal. Portanto, hoje em dia, essa relação patriarcal na família também não é mais reconhecida. O pátrio poder, que nós chamamos hoje de poder familiar, né, ele deve ser atribuído aos, né, todos os que compõem esta família, né? Então, vocês não têm mais o chefe de família. Percebam que existem muitas mulheres hoje que são as dirigentes, né, que são responsáveis pela família. Então, esta relação do poder, do pátrio poder ou do poder familiar, ela não está vinculada só à figura de um dos cônjuges,
ou de um dos conviventes, e percebam que o pai ele não responde pelos atos ilícitos, porventura praticados pelo crime. Então, vocês vão encontrar na Constituição um dos princípios do direito penal, que é o da pessoalidade, né? E da individualidade da prática ilícita. Então, eu estou sempre voltado para a pessoa que praticou, né? E para a maneira como ela praticou determinada atitude. E é só, né, referente àquilo e àquela pessoa que o direito penal vai se preocupar. Eu não posso, né, se houve mais de uma pessoa, se há uma organização praticando delitos ou crimes, eu tenho que verificar ali, muitas das vezes, qual foi a prática de cada um, né, para que eu possa estabelecer a pena para cada atitude, para cada ato. E percebam também que nós não temos mais essa ideia da compra, né, da compra da esposa, né? Nós não vamos admitir isso no nosso direito brasileiro. Você não vai poder comprar, né, aí nenhuma pessoa, porque as pessoas são sujeitos de direito, elas não são coisas, então eu não posso comercializar, né, as pessoas. E percebam também que hoje aqui nós não temos mais o direito do primogênito, né? Nós temos uma igualdade em relação à prole, como nós chamamos, então todos os filhos, né, ou toda a prole tem os mesmos direitos, e percebam que nós estamos também discutindo hoje em dia muito a relação, e isso até parece que foi colocado de lado, mas existe a discussão sobre as famílias poliafetivas, né? Então aqui você já vai incluir uma série de outras pessoas, e essa situação de adultério, ela vai ser algo extremamente complicada, né, de ser caracterizada se você considerar aí uma situação de poliafetividade, né? Porque aí você propriamente legitima que numa relação de poliafetividade você pode manter, né, aí relações, vamos dizer assim, não diriam conjugais, porque não é um matrimônio, mas você poderia ter relações mais afetivas, né, como é utilizado pela doutrina, entre várias pessoas numa mesma união, né? E como a Cíntia falou, ela se referiu ao crime do adultério, né? Você não tem mais hoje no Código Penal, né? Você só tem um crime de bigamia, né? Então você não pode casar duas vezes. Sendo casado, você tem que se separar, né? Tem que se divorciar, cortar, quebrar o vínculo para poder casar. Ou você, né, está na condição de viúvo. Certo isso? Vocês estão por aí? Estão me ouvindo? O meu travou. Não entendi a Não. última parte. Com relação aos crimes, então, nós Estou temos ouvindo, o crime sim. de adultério, né, que foi extinto, né, foi excluído, e nós temos agora só o crime de bigamia, né? Eu não posso casar duas vezes, por exemplo, que isso caracteriza a bigamia. Mas o crime de adultério, né, ele não está mais configurado, né? Se reconhece, assim como no âmbito do direito civil, né, se reconhece que o que é característico do casamento, das uniões, é o afeto, né? Quando a pessoa passa a ter relações extraconjugais ou extraconvivência, o afeto já não existe mais. Então, eu não tenho mais que me preocupar com adultério, né? Essa questão do adúltero ou da mulher adúltera, né? E isso não existe mais em discussão, pelo menos em relação ao direito, né? Agora, percebam que nós temos ainda uma fundamentação moral aqui muito rigorosa, né? Apesar de o direito ter caminhado num sentido,
as condutas, né, sociais, elas ainda estão muito, vamos dizer assim, arraigadas nesses mandamentos. Vocês não acham isso ou não? Sim, professor, posso citar um exemplo? Diga, diga, A Débora. gente, hoje em dia, a gente não pode mais processar ninguém pelo adultério, porque não está discriminado em lei, mas existe vários casos de que pessoas entraram com ações por danos morais devido ao adultério, Perfeito. né? E não só com relação ao adultério, temos hoje também os danos morais pela frustração, né? Então, quando você tem, por exemplo, relações de noivado, né? E você não tem a consecução, né, do casamento, é admissível hoje que você possa pedir danos morais por essa frustração. Muito bem pensado. Né? Sim. O que mais? Vocês gostariam de acrescentar algo aí que a gente não falou, que foi esquecido? Percebam que eles mantêm aqui uma questão do falso testemunho, né? Isso é trazido ainda para o nosso direito até hoje. Então, você, quando vai, né, depor como testemunha, você tem aí um compromisso, né? E você não pode prestar um testemunho falso, né? E vocês veem que existe ainda aqui a preservação da calúnia, ou seja, né, os delitos contra a honra, eles são protegidos pelo nosso direito atual, né? Então, percebam que esta honra hoje, ela ganha, não é, maiores contornos, mais especificidades. Então, a minha honra, ela envolve a minha própria imagem, né? A minha própria fala, né? Tudo isso me permite a defesa e eu posso também ter indenizações, né? Então, de uma certa maneira, nós ainda temos aqui, né, uma certa ligação com esses primeiros princípios que foram estabelecidos nos 10 mandamentos, né? A questão do furto, do roubo, era considerado, né, um ato imoral, né, contra a moral religiosa, e esses crimes, eles são combatidos hoje pela nossa legislação penal, né? Então, roubar, matar, né, falsificar, furtar, né, eram crimes que, desde aquela época, procuravam ser reprimidos, e hoje em dia a gente ainda, vamos dizer assim, mantém essa repressão, né? Então, nós temos ainda uma ligação com esses princípios morais. Certo isso? Vocês estão vivos aí do outro lado? Sim. Ainda bem. Sim, estamos aqui. Estamos Ótimo. aqui. Ainda bem. Eu ainda vou conseguir fazer uma investigação de todas as câmeras, né, que estão me assistindo aí. Eu quero ver como é que vocês estão do outro lado da câmera. Bem, gente, vamos fazer então uma pausa. São 20 para as 9, e aí nós voltamos aí às 9 horas. Pode ser? Ok, muito obrigado. Então, até daqui a pouquinho, tá? Eu vou desligar agora a gravação. Olha, a Débora Até mais. apareceu. Mas eu só vejo o seu sorriso, Débora. Não vejo mais nada. Agora sim. Tudo bem. Então, até daqui a pouco. Eu vou interromper a gravação, tá bom?